Estamos juntos nessa Semana da Pátria, hoje 2 de setembro. Dentro de instantes você estará ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes e Jeremias, Sala de Prosa, falando sobre como você conviver financeiramente durante a pandemia. E logo em seguida você ficará com mais uma mensagem ministrada por este que vos fala. Fiquemos, portanto, com Sala de Prosa. Olá, gente boa! Sala de Prosa. Conversa boa, hein? Boa demais da conta. De vez em quando é nós mesmo que ficamos assim, pensando. Igual o assunto de agora. Finanças na pandemia. Vai embora não, hein? Deus te abençoe. Sem dinheiro, o mundo não gira. É o que se diz. Santo Varão, a pandemia tem levado empregos, abatido empresas, fechado igrejas, templos, né? Templos. Eu li um relatório essa semana de que na pandemia os muito ricos ficaram mais ricos. A classe média achatou e a classe C e D empobreceu demais. Então, este é um fato, isso é uma constatação. A crise interessa alguém, mas achata a maioria da população. Tem muita gente ganhando muito com a crise. Muito. E muita gente perdendo muito com a pandemia. O crente na pandemia, dá 2 dicas para ele aí. Eu sempre peço 3 ou 4, mas dá 2. Bom, primeiramente eu sei que é preciso dar uma mexida no orçamento, porque se você diminuir a receita, você precisa se adequar a um estilo de vida mais simples, gastar menos. Você não pode gastar mais do que você tem, para não se endividar. Como é que é aquela frase, aproveitando aí? Tudo posso naquele que me fortalece, então não tem problema nenhum, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Só que não é isso que Paulo está dizendo no texto. Então vamos dar uma explicadinha, hein, mestre? Paulo está mostrando lá que ele sabe viver tanto na fartura como na escassez. Você tudo pode até para viver na escassez. Em Cristo. Em Cristo Jesus. Então, não significa que agora eu sou crente, não fico desempregado, não tem problema financeiro, não tem problema de doença, não tem pandemia, não tem coronavírus. Não é isso que o texto está dizendo. Eu posso andar de qualquer jeito aí, que o bicho nem pega em mim. Não preciso de máscara, não preciso de álcool gel, não preciso de isolamento, nada. Eu estou corpo fechado. Blindado, é a nova frase, blindado. Blindado. Não é isso que Paulo estava dizendo, com certeza. Mas, mestre, a realidade, então, é que existe. Mas o cristão, ele tem que adequar. Uma segunda dica. A segunda dica é o seguinte, você precisa pedir a Deus sabedoria e criatividade para pensar em outra fonte de renda do que aquela que é a tradicional da sua vida. Então, pensa em alguma coisa, tem que pedir a Deus, porque a crise também é tempo de oportunidade. Os grandes avanços na ciência, na tecnologia, aconteceram em tempos de crise. Na crise você precisa se reinventar. Então pense em alguma coisa que você pode fazer e deve fazer para dar um upgrade aí nas suas finanças. O dinheiro é de Deus. Todo o dinheiro do mundo, todo, do Senhor e a terra e a sua plenitude, todo o dinheiro do mundo é de Deus. Lá em Salmo 119 diz assim: eu encontrei tuas promessas, é melhor do que o ouro e a prata. Você tem, e eu temos, pastores têm uma oportunidade de orar pelo milagre da provisão. No deserto, não tinha luxo, mas aquele maná era bom, hein, mestre? Bom, porque era seguro, hein? Não, e além do mais, o cara ficava sustância. Naquele maná tinha sais minerais, vitamina, carboidrato, proteína. Tudo que era preciso. Tudo que era preciso. Menino, aquele maná. E o povo era magro. Porque vai andar assim. No deserto, Deus tem provisão. Você é testemunha disso, mestre? Pastor, sou. Eu já tive situações
Quando eu era seminarista, eu tive uma experiência de precisar de fazer um tratamento médico. Não tinha dinheiro. Não falei nada para ninguém, mas falei com Deus. Para minha surpresa, no dia que eu precisava fazer o tratamento, um envelope debaixo da porta do meu quarto. Era o dinheiro que eu precisava para fazer o tratamento. Ô, gente boa. Nos Estados Unidos, eu cheguei lá com a minha família para estudar. Quando tomei o choque da realidade de que as minhas despesas lá eram mais do que o dobro do meu orçamento. E eu disse, meu Deus, ou eu vou embora ou o Senhor faz um milagre. E nós oramos e o milagre aconteceu. Deus seja louvado. Nunca nos faltou nada. Deus levantou gente que eu nunca tinha visto para me sustentar. Então eu creio que Deus é o Deus da provisão. É o Jeová Jireh. Olha, Deus ainda abre janelas no céu. Não foi só no passado, não. Deus sabe abrir janelas no céu. Creia na palavra de Deus, creia. Ore. Outra coisa, esse tempo de pandemia, muitos crentes dizem assim, não dá para dar dízimo e oferta não, porque pode faltar. Não dá para ajudar o próximo não, porque pode faltar. E aí? Pastor Jeremias, o senhor está tocando um assunto para mim da mais alta importância. Porque se Deus é o dono e se Deus é o provedor e se Ele requer de mim fidelidade, é o momento da prova. Porque a prova da vossa fé. Deus nos prova para nos aprovar. Prova para aprovar. Se eu duvido da fidelidade de Deus, eu estou reprovado. E há um outro aspecto aí, não é matemático não, mas é um ato de fé. Você precisa aprender a dar mesmo na escassez. A experiência dos crentes da Macedônia. Deram, apesar da sua extrema pobreza, além do que se esperava, sem que ninguém pedisse. A alma generosa prosperará. É Bíblia. Nunca ninguém é tão pobre que não possa dar. E nunca ninguém é tão rico que não possa receber. Generosidade não é o quanto você tem no bolso, mas o quanto você tem no coração. E regra, e muitos de nós não lembramos que tudo é de Deus. Mesmo você sendo dizimista, 90% é de Deus. Tem que perguntar a Deus. Aí. Deus, o que é que eu faço com o seu dinheiro? Você pode ajudar, ser solidário, abençoar um irmão que está passando necessidade, uma irmã, seu parente, seu vizinho não crente. Essa é uma época de Deus prover através do seu povo. Isso aí. Eu acho que essa pandemia, pastor, está dando à igreja uma grande oportunidade de demonstrar ao mundo, à sociedade, aos vizinhos, aos amigos, aos parentes, aos desconhecidos, aqueles que você nunca viu, a oportunidade de traduzir a nossa mensagem de fé na expressão de amor. A igreja tem que ser essa agência de generosidade, de dar pão para quem tem fome, de dar remédio para quem está doente, de dar uma palavra amiga para quem está se sentindo sozinho, de demonstrar o amor de Deus levando a esperança aos desesperançados. Diz a eterna palavra, não nos cansemos de fazer o bem. Fala com Deus aí agora no seu coração. Deus, o que é que eu faço com o seu dinheiro? Pago minhas despesas, adequo meu orçamento, como já ouvimos aqui do Sustância. Deus, o que eu faço com o seu dinheiro? Dá uma dica para o pastor que anda muito preocupado com as finanças da igreja, e preocupa mesmo. Preocupa mesmo. Ele é um administrador, a igreja é organização, ela é organismo, mas é organização. Tem conta para pagar, né? Conta para pagar. A primeira coisa, eu acho que o pastor precisava ter e deve ter ensinado o povo sobre mordomia, sobre fidelidade. Um parênteses, mestre. E não ter medo de falar agora, porque sempre falou a verdade da Bíblia. É isso aí. Então, ensina o povo sobre mordomia. Segundo, peça a Deus para Deus tocar o coração do povo também, porque quem inclina o coração das pessoas é Deus. É isso aí. Quando você dá, você não dá do que é seu, você dá do que você recebeu do dono. Deus é o dono do ouro e da prata. E terceiro, não ter medo de divulgar as necessidades.
não é pecado, não é vergonhoso. Paulo chegou um momento em relação às ofertas aos pobres que ele não pediu, ele ordenou às igrejas da Galácia. Ordenou. Olha, é responsabilidade nossa de socorrer os necessitados. E o pastor não pode ter constrangimento de dizer isso com toda clareza, com toda eloquência. Ensina o povo a contribuir online. Fala com o seu povo aí, gente boa, tem um gasofilácio lá, você pode passar lá e deixar seu dízimo e sua oferta. Essa conversa aí de que pastor só abre igreja atrás de dinheiro. Gente boa, tem isso, sempre teve. Mas tem o honesto, tem o sincero, tem o verdadeiro. E é a maioria, pastor. E é a maioria. É a grande maioria. É igual os crentes na igreja, a maioria é gente boa. É 1% que perturba, o restante é tudo legal. Glória a Deus. Outra coisa, meu pastor, seja o exemplo. Isso aí. Ninguém sabe se você está dando ou não, mas dê, oferte, seja generoso. Nós temos um amigo em comum, pastor Seni Tavares. É amigo do Aquilo peito, é brutal. Né? É brutal. O pastor tem que ser o primeiro a chegar no gasofilácio. Se vai ter uma campanha para ajudar alguém, o pastor é o primeiro a ofertar. A ofertar a cesta básica, irmão. Então, não adianta o pastor ter um belo discurso e se a vida dele, a prática dele é outra. Nessa pandemia, você, meu irmão, você que está aqui na sala de prosa, fala com Deus. Deus ainda abre janelas no céu. Aleluia. Não temas. Creia no Senhor e na sua palavra. Amém. Vamos orar nós dois. Amém. Amém? Eu oro e você ora. Eu oro. Querido Deus, nós oramos por prosperidade em tempos de crise. Oramos por portas abertas em tempos de aflição. Oramos por provisão em tempos de escassez. Oramos para que tu dês ao teu povo fidelidade, Amém. Apesar da circunstância. Oramos para que tu abras as janelas dos céus e derrame sobre o teu povo bênçãos sem medidas. Amém. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, tua palavra nos emociona. Tu és o Deus da provisão no deserto. Tu és o Deus da provisão na fornalha. Tu és o Deus que multiplica o pouco que colocamos nas tuas mãos. Senhor, concede agora aqui a cada um nessa sala de prosa experiência hoje. Tira o desespero, a ansiedade, o medo. E, Senhor, eu oro para o Senhor criar um fato novo. Como teu servo falou, uma ideia para romper a frente, para viver dias melhores. Senhor, levanta solidariedade, amor de repartir, a começar do nosso próprio coração. Amém. Oramos com gratidão, porque Tu és o grande doador, Senhor Jesus. Recebemos a Tua graça, porque o Senhor se fez pobre por amor de nós. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Um abraço, gente boa. Que Deus lhe conceda uma experiência nova nas suas finanças. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço, gente. Até breve. Compartilhem. No versículo 13 do Evangelho de Lucas, diz que Satanás se ausentou dele até momento oportuno. Sabe que ele não perde a oportunidade, ele não desperdiça nenhuma fração de milésimo de segundo para tentar o servo de Deus nas suas fraquezas. E ali os cristãos estavam sendo martirizados, sofriam todo tipo de perseguição. Satanás podia chegar e dizer, soprar no ouvido de algum deles: olha, é melhor você poupar a sua vida, é melhor você evitar de ser tão fanático, você está sendo muito exagerado, olha, a sua vida é importante. Você pode, por uma fração de tempinho, um momentozinho aí qualquer, dizer que não é um do caminho, que era assim que os cristãos eram chamados, os do caminho. E Pedro sabia disso, porque Pedro havia negado a Jesus quantas vezes? 3 vezes. Pedro conhecia isso na pele. Mas depois que ele se converteu,
ele se corrigiu. Ele realmente reconheceu o quanto aquilo tinha sido doloroso para ele. Conselhos práticos em meio às perseguições. Irmãos, nós devemos estar em constante, ininterrupta vigilância. É isso que o texto está sendo, sede sóbrios e vigilante. No grego, essa expressão, sede vigilantes, sede sóbrios e vigilantes, ela tem mais o sentido de, como ele conclui dizendo no versículo 8 ainda, não é? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O sentido desse versículo, comparado Satanás a um leão que ruge, né, vendo a quem possa tragar, tem o seguinte aspecto: ele age caluniando de forma frontal o cristão, assim como o leão quando está diante da presa. Quer ver você cair morto, quer ver você naufragar. É esse o sentido que ele diz, como o leão que ruge ao nosso derredor, vendo a quem possa tragar. Esse é o sentido dessa expressão. E aqueles cristãos estavam vulneravelmente falando, muito assim, fácil deles caírem naquela fraqueza de realmente serem combatidos, né? De virem realmente a ser vencidos. Isso por causa da perseguição, obviamente. Irmãos, a palavra de Deus nos diz que contra a nossa vida, enquanto Satanás está ao nosso derredor, o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor. Eu estou lembrando aqui de um professor nosso que ele dizia: antes que Satanás chegue a você, ele vai ter que travar uma luta com o anjo que está ao seu redor. Satanás está ao derredor. Vamos supor que ao derredor seria eu estar aqui um pouco distante desse púlpito. Então estou ao derredor do púlpito, mas ao redor eu estou colado aqui no púlpito. Então antes que Satanás, que está ao derredor, me atinja, ele tem que travar uma luta com este anjo que está ao meu redor, para nos guardar, para nos livrar. Louvado seja o nome do Senhor. No Salmo 22, versículo 13, Davi diz: contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. E Davi sabia do que estava falando, porque ele enfrentara muitas adversidades, muitos inimigos. Inclusive, o maior de todos eles foi o filisteu Golias. Meus irmãos, Satanás faz de tudo para afastar os cristãos da fé em Deus, e de seguir a Jesus, e de obedecer a sua palavra, principalmente quando o cristão é provado ou perseguido, pois ele está fragilizado, sem forças, às vezes com sede, às vezes com fome, às vezes sem liberdade, às vezes sem ter a oportunidade sequer de ter uma certa expectativazinha de que vai melhorar as coisas. Na sua perspectiva é que cada vez vai piorar e nada vai melhorar, e daqui a pouco ele se sente totalmente vencido, dominado por um sentimento de fraqueza, de derrota. E o cristão não pode nem deve alimentar esse tipo de pensamento. E nós somos muito tentados, vez por outra. Minha esposa, que está aqui comigo nessa noite, ela sabe do que eu estou falando. Às vezes eu digo, mas eu estou desanimado diante de algumas circunstâncias, diante de algumas situações que a gente vê no cenário político deste país. A gente perdendo a liberdade, a gente muitas vezes deixando ver as coisas acontecer sem a gente poder dar
trazer sequer uma palavra. Alguém tem uma palavra para mudar essa situação? E a gente vê tudo caminhando. Mas aí chega um momento que eu digo a ela sabe do que eu estou falando. Se tivermos de passar por alguma provação, por alguma tribulação, vamos enfrentar. Temos que enfrentar. Às vezes eu digo até ela, olha, vem grande tribulação, vem dificuldade, vem crise, vem tudo aí, mas nós devemos estar firmes na palavra. Esse versículo 8, Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. A Bíblia diz também que contra os servos de Deus não há encantamentos, irmão. Amém? Contra os servos do Senhor, contra os filhos de Deus não há encantamentos. E finalmente no versículo 9, ele diz: resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Observe essa expressão, resistir-lhe, o verbo resistir, firmes na fé. Pedro estava dizendo: olha, vejam, em outras palavras aqui, vocês se comportem como âncora. O vendaval, a tempestade, o mar agitado, as ondas, mas a âncora deixa o barco lá seguro. Aquela âncora que é arremessada até o fundo do mar, ela encrava lá no fundo do mar. Para isso que ela tem aquelas presas, elas prende e a correnteza vem e não arrasta o barco ou o navio. Lá na minha cidade, na minha terra natal, eu morava às margens do rio Potengi, e muitas vezes alguns navios que vinham, entravam no rio Potengi para ir para o cais do porto, e às vezes a maré estava secando ou enchendo, e a gente via aqueles navios, 2, 3 navios, quando a correnteza estava contrária àquele navio, contrária à proa do navio, a popa do navio, eles ficavam numa posição contrária, mas eles enfrentavam toda aquela correnteza. Eles não eram levados pela correnteza, porque a âncora estava lá. Se tivesse no sentido contrário, a água vindo de lá para cá, eles ficavam nessa posição. Se viesse daqui para lá, eles ficavam aqui. A correnteza da água vinha e passava por ele. Assim é o que Pedro está dizendo: resisti-lhe firmes na fé. Sofrimentos iguais, de igual modo, sempre acontecerão ou se cumprirão na vida da vossa irmandade. É isso que Pedro está dizendo. Se cumprirá na vossa irmandade em todo o tempo e em todo o mundo. Não foi somente naqueles dias, não. Mas na história da igreja, a gente vê quantas incontáveis vezes a igreja foi perseguida, quantos cristãos foram martirizados, quantas vidas tombaram por causa do nome de Jesus. Então ele está dizendo aqui no versículo 9: resisti-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estarão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Agora mesmo, nós estamos vendo isso acontecer em nossos dias. Enquanto a igreja estiver aqui militantemente falando, ela vai passar por provações. E esse verbo resistir significa manter-se firme contra todas as formas de tentações, de perseguições, de lutas, de embates. Lembremos-nos que nós temos, irmãos, uma armadura dada por Deus. Paulo escrevendo aos Efésios capítulo 6, versos 10 em diante: revestido de toda a armadura de Deus, para poder enfrentar os dias maus. Porque se alguns cristãos naqueles dias estavam sendo tentados a apostatar da fé por causa da perseguição, eles agora estavam recebendo um reforço esse que os levava a realmente a passar por toda aquela provação sem vir em nenhum momento negar o nome de Jesus, embora alguns estivessem sendo tentados.
Depois desse versículo 9, irmãos, eu queria fazer as nossas considerações finais. Pedro já tinha passado por isso quando negou a Jesus, com medo também de ser preso e de ser morto. Mas ele, depois que se converteu, conforme vemos no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 31 a 34, eu peço que você acompanhe essa leitura comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 31 a 34. Foi aqui que Pedro já recebeu e ouviu a profecia de Jesus que ele haveria de negá-lo. Simão Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. Isso aqui se cumpriu literalmente, do jeitinho que Jesus falou. E Pedro, certamente, quando viu essa profecia se cumprir na sua vida, ele ficou tão arrasado, tão acabrunhado, que ele chorou, distante, vendo Jesus sendo levado para ser morto e ser crucificado. Então Pedro estava falando de uma experiência que ele teve, que ele passou, mas depois se converteu, se corrigiu. Quando o Senhor Jesus perguntou por 3 vezes: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E alguém já disse que ele estava ali afirmando que estava pronto, que amava Jesus para desfazer, para desmanchar, para desconstruir as 3 vezes que ele negara a Jesus. Se nós ouvirmos, ou se nós lermos, eu não vou fazer essa leitura porque é um pouco longa, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 32, a gente vai ver o quanto esse homem sofreu, padeceu, mas não negou a Jesus em nenhum momento. Eu estava preparando esse estudo e meditando, meu Deus, como as coisas acontecem. Pedro andou lado a lado com Jesus, Tomé também lado a lado com Jesus, o próprio Judas lado a lado com Jesus. Esses homens tinham tudo, mas tinham tudo mesmo, para eles morrerem em pé sem negar a Jesus. Mas começou pelo próprio Judas, que traiu a Jesus com um beijo. Depois Tomé: eu só acredito que ele ressuscitou se eu estivesse lá. Depois Jesus apareceu-lhe e disse: Tomé, vem cá, põe a tua mão aqui, vê que sou eu mesmo, Tomé. Tomé, porque tu me viste e creste, bem-aventurados são aqueles que não me viram e creem. Tomé, não sejas incrédulo, sejas crente. E o Pedro, que decepcionou, mas depois que se converteu, ele foi uma bênção, ao ponto de escrever essas 2 epístolas, 1ª e 2ª Pedro. Mas referindo-me, comparando estes 3 homens que andaram ombreados com Jesus, lado a lado com ele, e o apóstolo Paulo, que ele diz: eu sou como um nascido fora de tempo. Ele foi um grande apóstolo, que realmente entendeu, absorveu aquilo que Jesus, para o que Jesus o havia chamado. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia,
e assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. Essa expressão que Paulo, que o autor da carta aos Hebreus, e eu acredito muito que foi o apóstolo Paulo, embora que a carta é uma carta que não tem, é quase praticamente anônima, não tem o nome do seu autor, escritor. Ele começa no versículo 1 do capítulo 12 dizendo, portanto. Esse portanto é o mesmo que porquanto. O que ele acabara de expor nos versículos de 1 até o último versículo do capítulo 11. Uma verdadeira galeria de homens e mulheres que sofreram por causa do nome de Jesus. Alguns foram torturados, outros foram presos, outros foram mortos. Teve gente que foi cerrada ao meio, mas não negou o nome de Jesus. E aí é por isso que ele diz, nesse versículo 1, portanto também nós, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunhas. Que tão grande nuvem de testemunhas é essa? Todos os heróis que estão no capítulo 11. E finalmente, irmãos, eu queria ler para vocês o que Tiago nos diz no capítulo 4, versículos 7 a 9. E aí eu termino com essa leitura. Tiago, capítulo 4, versículos 7 a 9. E aqui eu termino com essa leitura. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Fiquemos em pé, irmãos. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos dê graça, nos dê força, derrame luz em nossas mentes, em nossos corações, para que de uma forma ou de outra, se você já está sofrendo algum tipo de pressão, de perseguição, e quem sabe no seio da sua família, onde você trabalha, na universidade, ou quem sabe alguém tem realmente demonstrado que não vai com a sua cara porque você é um cristão devoto. Eu quero que você agora diga: Senhor, eu estou disposto a sofrer e a padecer diante de uma explanação dessa como acabamos de ouvir. Antes que eu venha negar o teu nome, pode me recolher, Senhor. Eu prefiro que tu me recolhas do que eu vir a negar o teu nome por alguma forma de luta, provação, tribulação ou perseguição. Amém? Lamentavelmente temos que fazer esta abrupta interrupção, mas você está convidado amanhã a continuar conosco. Não nos esqueçamos de orar intercessoriamente pelo dia 7 de setembro e por toda a nação brasileira. Até amanhã.